8 de outubro, dia do nascituro. Diante da criminosa expansão da legalização do aborto que tem se alastrado por todo o mundo, não apenas no Brasil, onde essa discussão insidiosa ganha espaço cada vez mais, eu gostaria de hoje fazer uma meditação e uma oração diferente das de costume. Não lerei a segunda leitura do ofício das leituras e separei uma leitura especial acerca da questão. Da carta encíclica Evangelium Vitae do Papa São João Paulo II. Vossos olhos contemplaram-me ainda em embrião, o crime abominável do aborto. Dentre todos os crimes que o homem pode realizar contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente grave e abjurável. O Concílio Vaticano II define-o, juntamente com o infanticídio, crime abominável. Mas hoje, a percepção da sua gravidade vai se obscurecendo progressivamente em muitas consciências. A aceitação do aborto na mentalidade, nos costumes e na própria lei é sinal eloquente de uma perigosíssima crise do sentido moral que se torna cada vez mais incapaz de distinguir o bem do mal. Mesmo quando está em jogo o direito fundamental à vida, diante de tão grave situação, impõe-se, mais que nunca, a coragem de olhar frontalmente a verdade e chamar as coisas pelo seu nome, sem ceder a compromissos com o que nos é mais cômodo, nem a tentação do auto-engano. A propósito disto, ressoa categórica a censura do profeta. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que têm as trevas por luz e a luz por trevas. Precisamente no caso do aborto, verifica-se a difusão de uma terminologia ambígua, como interrupção da gravidez, que tende a esconder a verdadeira natureza dele e a atenuar a sua gravidade na opinião pública. Talvez este fenômeno linguístico seja já, em si mesmo, sintoma de um mal-estar das consciências. Mas nenhuma palavra basta para alterar a realidade das coisas. O aborto provocado é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. A gravidade moral do aborto provocado aparece em toda a sua verdade quando se reconhece que se trata de um homicídio e, particularmente, quando se consideram as circunstâncias específicas que o qualificam. A pessoa eliminada é um ser humano que começa a desabrochar para a vida, isto é, o que de mais inocente em absoluto se possa imaginar. Nunca poderia ser considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor. É frágil, inerme e numa medida tal que o deixa privado, inclusive daquela forma mínima de defesa constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro do recém-nascido. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados daquela que o traz no seio. E, todavia, às vezes é precisamente ela, a mãe, quem decide e pede a sua eliminação ou até a provoca. É verdade que, muitas vezes, a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas ou de comodidade.
mas porque se quereriam salvaguardar alguns bens importantes, como a própria saúde ou um nível de vida digno para os outros membros da família. Às vezes, temem-se para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer. Mas estas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. A decidirem a morte da criança ainda não nascida, a par da mãe, aparecem com frequência outras pessoas. Antes de mais, culpado pode ser o pai da criança, não apenas quando claramente constringe a mulher ao aborto, mas também quando favorece indiretamente tal decisão ao deixá-la sozinha com os problemas de uma gravidez. Desse modo, a família fica mortalmente ferida e profanada na sua natureza de comunidade de amor e na sua vocação para ser santuário da vida. Nem se podem calar as solicitações que, às vezes, provêm do âmbito familiar mais alargado e dos amigos. A mulher, não raro, é sujeita a pressões tão fortes que se sente psicologicamente constrangida a ceder ao aborto. Não há dúvida que, neste caso, a responsabilidade moral pesa particularmente sobre aqueles que, direta ou indiretamente, a forçaram a abortar. Responsáveis são também os médicos e restantes profissionais da saúde, sempre que põem ao serviço da morte a competência adquirida para promover a vida. Mas a responsabilidade cai ainda sobre os legisladores, que promoveram e aprovaram leis abortistas, e sobre os administradores das estruturas clínicas onde se praticam os abortos, na medida em que a sua execução deles dependa. Uma responsabilidade geral, mas não menos grave, cabe a todos aqueles que favoreceram a difusão de uma mentalidade de permissivismo sexual e de menosprezo pela maternidade, como também àqueles que deveriam ter assegurado e não o fizeram válidas políticas familiares e sociais de apoio às famílias, especialmente às mais numerosas ou com particulares dificuldades econômicas e educativas. Não se pode subestimar, enfim, a vasta rede de cumplicidade, nela incluindo instituições internacionais, fundações e associações que se batem sistematicamente pela legalização e difusão do aborto no mundo. Neste sentido, o aborto ultrapassa a responsabilidade dos indivíduos e o dano que lhes é causado para assumir uma dimensão fortemente social. É uma ferida gravíssima infligida à sociedade e à sua cultura por aqueles que deveriam ser os seus construtores e defensores. Como escrevi na carta às famílias, encontramo-nos de frente a uma enorme ameaça contra a vida, não apenas dos simples indivíduos, mas também de toda a civilização. Achamo-nos perante algo que bem se pode definir, uma estrutura de pecado contra a vida humana ainda não nascida. A imagem retirada que se encontra no vídeo é do site da CNBB. Mais informações, o link estarão na descrição deste vídeo. O texto que foi lido também se encontrará na descrição do vídeo, caso alguém queira reler e refletir. Oração do nascituro. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida.
Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé, do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém.